Olá, esse é um vídeo muito especial de uma série de vídeos que vai acontecer aqui no canal, que a gente vai falar sobre yoga. O yoga entrou na minha vida há mais ou menos um ano e pouquinho, e eu acabei buscando essa técnica porque dentro do meu processo de autoconhecimento eu sentia falta de algo que me conectasse com o meu corpo, que pudesse me ajudar a desenvolver uma consciência, uma percepção, que pudesse me ajudar a estreitar a comunicação da minha mente com o meu corpo. E através do yoga esse caminho começou a ser percorrido. E para minha surpresa, quando eu comecei a praticar e a conhecer mais sobre a filosofia do yoga, eu descobri com a minha mestra, com a minha instrutora Vanessa, que está aqui com a gente, que o yoga ele é muito além dos asanas, né? Que é essa parte que a gente acaba tendo mais contato, que diz respeito às posturas, ao corpo, que na verdade existem 8 passos que a gente pode percorrer e que nos conectam com essa filosofia do yoga. Então esse é um vídeo especial para que você, assim como eu, que a gente possa conhecer ainda mais fundo o que toda essa sabedoria, a filosofia do yoga pode nos proporcionar. Olá, eu sou a Cris Lemos, terapeuta e facilitadora de autoconhecimento, e esse é um vídeo diferente que a gente tem aqui uma participação especial, a minha professora de yoga, Vanessa, mais conhecida pelos alunos dela como a Pro, e eu contei para vocês um pouquinho de como foi a minha busca pelo yoga, e eu queria ouvir da Pro como foi também o seu processo, como que você buscou o yoga, como que o yoga entrou na sua vida. Olá, tudo bem? A minha trajetória no yoga faz alguns anos, né? Eu já sou professora de yoga, já vai fazer uns 6 anos, né, que eu comecei, mas meu contato com yoga começou alguns anos antes, porque eu busquei o yoga porque eu tinha muita questão de ansiedade, eu era uma pessoa muito, por incrível que pareça, né, que hoje as pessoas que me conhecem atualmente, né, elas não imaginam todo o processo de transformação que o yoga foi me levando no dia a dia, né? Todo esse processo. Eu era uma pessoa muito ansiosa, nervosa, estressada, não dormia, virava a noite acordada, então era um processo assim que estava me fazendo muito mal. E aí eu comecei a pesquisar, né, atividades, até físicas também, porque eu não era muito... queria buscar alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que conseguisse mexer um pouco, não só com a minha parte física, mas também com a minha parte até para lidar com essa questão da ansiedade, que era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu comecei a entrar em contato com o yoga, né? No começo eu levei ele um pouco mais como uma prática física, só que aí eu fui me aprofundando e vi que não era só físico, né? Que a prática ela mexe muito com a sua parte emocional, com a sua parte mental, e eu fui percebendo aos poucos os benefícios que a prática foi me trazendo, né? O quanto ele mudou a minha vida, de melhorar a minha qualidade de vida, de eu conseguir lidar com a questão da ansiedade, de poder dormir com qualidade, viver de forma muito mais conectada com a minha essência, me conhecer. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu comecei a ler sobre o assunto, pesquisar, comecei a fazer alguns cursos, inicialmente até sem pretensão de dar aula. Eu trabalhava numa área totalmente diferente, me sentia assim, um vazio muito grande, sabe? De tá faltando alguma coisa na minha vida. E aí quando eu comecei esse processo, né, esse caminhar pelo yoga, as coisas começaram a fazer sentido para mim, eu comecei a estudar, me dedicar. E aí chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, nossa, eu preciso ensinar, né, esse processo tão maravilhoso assim, que... sabe, essa filosofia que muda vidas, né? Que faz as pessoas se sentirem muito mais conectadas, muito mais plenas, muito mais felizes, né? Com a sua essência. E é interessante você comentar isso porque muitas pessoas acabam dizendo que não fazem o yoga justamente porque sentem que elas são muito agitadas e o yoga ele é muito calmo, é muito tranquilo, e na verdade são essas pessoas que são agitadas, que não conseguem ficar paradas, que mais precisam, né, do yoga, assim como você relatou a tua experiência. Isso, tem esses mitos, né, que as pessoas quando vai procurar o yoga não é pra mim porque é muito parado, sou uma pessoa muito agitada. Ao contrário, quando você entra em contato, né, se permite, né,
entrar em contato com o yoga, você percebe que não, ele não é parado, porque o tempo todo ele te exige, né, de você acessar esse interno, acessar a sua essência, as suas emoções, a sua mente o tempo inteiro. Não é só as posturas como normalmente as pessoas, né, os asanas, né, como a gente chama, as pessoas inicialmente acham que é só o físico, né, mas quando você realmente começa abre o seu tapetinho, entra em contato com a sua permanência lá naquela postura, é o tempo todo a sua mente ali, é o tempo todo você lidar com aquelas emoções, tudo começa a despertar e você entra nesse processo de autoconhecimento, né? E isso é incrível, isso que a Pro tá falando é muito legal, porque eu, por trilhar e trabalhar com autoconhecimento, eu acabo tendo um pouco mais de consciência durante a prática, e é tão interessante porque existem algumas posturas, e eu até falo isso na aula, que eu percebo a minha mente, eu percebo as minhas emoções vindo à tona, percebo uma irritação, um mau humor, e aí eu consigo me colocar como observadora e começar a questionar de onde está vindo isso, por que está vindo essa irritação, por que quando eu tenho que fazer uma postura que me exige força, isso é desconfortável para mim, e quando eu tenho que fazer uma postura que me exige, sei lá, flexibilidade, isso não me incomoda tanto. Então você começa a levar essa reflexão para a vida e percebe aonde é que é o teu calcanhar de Aquiles, né? Aonde que dói mesmo. Exatamente, porque até a própria palavra o asana significa posturas psicofísicas. Então, na realidade, ela não é física. Ela tem a parte física, mas ela o tempo todo está acessando esse emocional, está acessando a sua mente. E a partir daí que você começa, quando você deu exemplo, quando você está ali na sua permanência, vem uma raiva, vem um medo, desperta uma emoção, desperta algum sentimento, e é ali que você dá como se você coloca uma luz ali. E você começa a enxergar como você é de verdade. Né? Não aqueles papéis que nós assumimos, e sim, quem é a Cris de verdade, quem é a Pro de verdade. Você começa a abrir esse baú emocional, começa a dar luz e começa a organizar, começa a trabalhar aquilo dia a dia, né? Então, se você não quer saber quem é você de verdade, não faça yoga, porque não dá para fugir disso. Não tem como, porque assim, você pode até inicialmente começar uma prática de yoga ficando só no físico, né? Mas chega um momento da sua prática que ele começa a puxar essa questão, senão a prática ela não vai, parece que ela fica ali parada, porque ela exige que você entre em contato, é natural. Porque você começa, as posturas elas vão despertando algumas coisas em você. E cada postura ela tem um significado ali. Quando você começa a entrar em contato com ela, ela vai te despertando. E quando você começa a dar esse olhar e olhar para aquele emocional, olhar para aquele sentimento, para os pensamentos que você viu sem o julgamento, deixá-los vir, e a partir daí você começar a lidar com muito mais acolhimento, com muito mais amor, você vai se transformando e se identificando como um ser em transformação. Lindo, é muito verdade isso, e eu consigo perceber em mim o quanto de evolução já aconteceu. Eu acho que inclusive posturas que eu tive que lidar com o medo, medos que eu reconheci que vinham da minha infância, e que quando eu consegui me jogar e de fato fazer aquele asana, superar aquele medo, eu percebi que até a minha postura diante de outras situações na vida, elas também ficaram mais fluídas. Então é muito verdade que a gente percebe essa transformação no dia a dia. E Pro, o yoga, essa parte de asanas que a gente está conversando, ele é um dos passos, né? Existem 8. Sim. Conta um pouquinho. Segundo Patanjali, né? Patanjali foi o primeiro mestre, assim, que escreveu mais sobre o yoga, né? Então porque antes o conhecimento do yoga era passado sempre de mestre para discípulo, né? De Paraparam, que a gente fala, né? O mestre passa para o seu discípulo, e assim nesses milênios aí, né, que o yoga já tá, né, 5.000 anos que o yoga já existe, né. Então, aí o Patanjali foi o primeiro que escreveu, né, tem até um texto dele, um livro dele, que é o Yoga Sutra de Patanjali, e ele fala sobre esses 8 passos, né. O asana, que é o mais conhecido, né, ele é o terceiro passo. Antes disso, tem a parte que são os yamas e niyamas, que são a parte filosófica do yoga, né.
Teoricamente, a gente deveria seguir, se for seguir os passos, né, a gente teria que estar muito bem afinado com essa parte filosófica, esses yamas e niyamas, para você entrar em contato com asana. Então, porque é um caminho, é um processo, né? E só que a maioria acaba sendo mais conhecido são as posturas, os asanas, né? Então, muitas pessoas às vezes nem têm esse conhecimento da parte filosófica, né? Que você, na realidade, é no seu dia a dia que você coloca em prática, né? E o tapetinho, ele te entrega, né? Na realidade, se você está pondo a parte filosófica no seu dia a dia, né? Porque mais do que você praticar ali aquele momento físico, você precisa viver, né, o yoga. E aí esses passos, eles te ajudam a trazer isso para o teu dia a dia de uma maneira enraizada, digamos assim. Eu falo sempre para os meus alunos, né, que o yoga, 1 hora do seu tapete, você está aprendendo a como é o yoga. Principalmente quando você está na sala de aula, está em contato com o seu professor, você está aprendendo do yoga, mas na realidade você realmente pratica nas outras 23 horas do seu dia, que realmente você põe em prática o que é o yoga. Na realidade, o yoga, ele é fora do tapetinho. Porque quando você está na situação de estresse, na situação de ansiedade, você começa a olhar com muito mais clareza, com muito mais consciência, você sai do automático, você começa a viver de forma muito mais consciente, você começa a identificar as situações, começa a viver, a gente fala viver o agora, viver o presente de forma plena mesmo, né? Então o yoga, ele vai te dando as ferramentas para você, no seu dia a dia, poder viver muito mais conectado, né? Muito mais, que a gente fala que é o desconectar-se para conectar-se, né? Desconectar-se desse externo, que às vezes nos deixa cada vez mais agitados, mais estressados, e nos conectar com a nossa essência, com a nossa verdade. E para isso a gente tem que dar luz a esse que é o processo de autoconhecimento, né? Que o yoga, através desses passos, nos ensina como acessar esse processo de autoconhecimento, né? Muito, muito legal. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o yamas. Yamas, ele é traduzido assim, aquilo que nós devemos evitar, né? E aí eles são 5 atitudes, ações que você deve fazer no seu dia a dia para que você possa trabalhar os yamas, né? O primeiro passo, que ele é até mais conhecido, é o ahimsa, né? Que ele é traduzido como a não violência. Normalmente eles falam muito assim da questão da alimentação, muitas vertentes acabam usando o ahimsa para falar sobre uma alimentação sem a violência por conta dos animais, vegetarianismo, veganismo, enfim. Mas não é só isso. Na realidade, o ahimsa é a não violência consigo também. Porque se eu fico comendo lá baldes e baldes de chocolate, eu estou agredindo meu corpo. Exatamente. Poderia ser isso também. Também, né? Só que aí não se restringe a muito isso, porque o yoga mesmo em si, ele não não é uma obrigação você fazer algumas escolhas alimentares. Né? Tá. O yoga não tem não segue essa vertente não tem essa restrição de falar, não, para você praticar yoga, você tem que ou não fazer isso. Não tem essa questão. Mas acabam muitas pessoas usando muito a ahimsa também. Também ficou muito conhecido pelo Gandhi também, né? Pela questão da não violência. Ele usou muito essa palavra. Mas a gente usa muito a ahimsa no yoga na questão da não violência, nas nossas escolhas através dos pensamentos, principalmente, porque pensamentos, né, você, Cris, sabe muito bem, através, né, do seu trabalho, nós construímos na nossa realidade através daquilo que nós pensamos, é frequência, né? Então a gente emana realidades através do que nós pensamos. Então a não violência já começa a partir daí. A gente não se agredir através dos pensamentos negativos, de autossabotagem, e a partir daí você já começa a ter essa observação daquilo que você pensa. Um outro ponto também é através das palavras, porque a não violência começa através daquilo que você emana, através das suas palavras. Então, o ahimsa não é só restrito à violência física, a gente pode falar de você ir lá agredir alguém fisicamente. Não, você pode agredir através das suas palavras, através dos pensamentos, não só gestos, não só a si, mas os outros. Quando você, a partir do momento que você verbaliza, você pode
você pode ter uma atitude violenta, né? E gerar, né, situações que poderiam ser evitadas, né? Então, o primeiro passo para quem está vendo aqui esse vídeo com a gente é começar a observar seus pensamentos, as suas palavras e verificar se isso não anda um pouco agressivo, violento, seja com você ou seja com os outros. Exatamente. Tá. E o próximo? O próximo passo é o Satya, né? Satya, ele é traduzido como verdade. Verdade não é só no sentido de mentir, né? De você, não mentir, não fica tão raso dessa forma. A gente coloca o Satya no sentido assim de você entrar em contato com a sua verdade, com a sua essência. Você é um processo de dentro para fora, porque muitas vezes, né? A verdade, a gente não vive a nossa essência, né? Por conta até de conhecimento, né? De falta de conhecimento, de não conhecer, não acessar aquilo que realmente nos faz feliz, aprender a dizer não, né? Que é uma coisa difícil. Exatamente, porque a gente fica muito na preocupação, né, de agradar aos outros e não agradar a si mesmo, né? Então, muitas vezes o Satya, ele trabalha muito isso, de você viver a sua verdade, não só não mentir, que é uma coisa um pouco óbvia, né? Mas você viver essa verdade, viver essa essência. E a partir daí, você vai ser verdadeiro consigo, você vai estar trabalhando a verdade em todos os sentidos, né? Sim, muito legal. E o terceiro ponto, e é engraçado que a gente vê o quanto uma coisa vai se conectando à outra, né? Porque se eu começo a praticar não violência, como consequência é mais fácil para mim viver a verdade. Exatamente. E eu imagino que isso vá se construindo. Um ponto vai ligando ao outro. Essas 5, né, ações que a gente trabalha nos yamas, uma vai conectada à outra. E não tem como você não fazer um e não fazer todos ao mesmo tempo, né? Então, eles estão totalmente conectados, né? Quando a gente entende de forma muito que não são complexos, né? São bem simples de trabalhar, mas de entender mais a prática, né? Que é um pouquinho, porque é o tempo todo, né? Você tem que estar em contato com isso. E o terceiro, né? Yama, que a gente pode dizer, é o Asteya. O Asteya, ele trabalha, uma palavra, ele é traduzido como não roubar. A tradução dele, né? Aí você fala, nossa, não roubar, né? Lógico que eu não vou roubar, alguma coisa assim. Mas é no sentido, assim, de você... não só de se apropriar de algo de outra pessoa, né? Porque é uma coisa, assim, às vezes um pouquinho... muito fácil de entender. Mas não, é a questão de ser honesto consigo, né? Porque você não roubar ideias... pensamentos, ações, sabe? Às vezes tentar tirar vantagem, que é uma coisa que é tão... Eu não preciso fazer nada, mas eu sei que ali eu vou furar a fila, aquela pessoa não viu, eu não roubei ela, mas eu ali tentei tirar vantagem em cima de alguma outra coisa. São atitudes, né? Porque às vezes a gente fala não roubar, você vai falar, não, lógico, eu não tenho esse tipo de comportamento. Mas é nas pequenas atitudes diárias, pequenas ações do nosso dia a dia, nós vamos roubando, né? Usando esse termo. Não agimos com honestidade. Com honestidade, né? Que é trabalhar essa questão normalmente sempre nas pequenas ações. Quando a gente coloca os yamas e niyamas, é nas pequenas ações do nosso dia a dia que a gente coloca em prática. Não é em coisas grandes. São pequenos atos que nós trabalhamos, que você vai entendendo como a gente vai percebendo, identificando. Como você deu esse exemplo da fila, é uma coisa pequena, mas você não está agindo, né, com Asteya, né? Perfeito. E a gente vê muito também quando a gente fala de pequenas corrupções, parar numa vaga que é de idoso, de gestante, sentar no metrô, num assento que não é seu. Então tem essas pequenas coisas, né, que é onde a gente vai construindo a nossa realidade, nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes que o todo ele é formado. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala muito, assim, o errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo é o certo, mesmo que só você faça. Certo vai sempre ser certo, independente se só você está lá respeitando a vaga e está todo mundo, por exemplo, no exemplo que você deu da vaga, do estacionamento, só você está fazendo isso. Mas é certo, a gente não precisa ter alguém nos olhando, nos avaliando, saber se a gente está agindo de forma correta. Não, é a nossa consciência. E a nossa consciência é o nosso melhor
guia. Então a gente não precisa esperar a aprovação, o mostrar para o outro que nós estamos agindo da forma correta. A gente tem que colocar sempre na nossa consciência, né? O correto é correto sempre, né? Perfeito. Olha, tem bastante lição, né? Que você não precisa fazer yoga a partir do asana. Se você já começar a colocar isso, você já está vivendo e conectado a essa sabedoria. Exatamente, porque às vezes a pessoa, como a gente falou inicialmente, acha que é só as posturas que a gente vai trabalhar o yoga. Não. O dia inteiro você está praticando yoga. Quando você lembra dessas ações, aí você fala assim, poxa, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que também cai muito bem a palavra empatia quando a gente trabalha a questão não roubar, que seria o asteia. Porque quando a gente se age de forma empática, a gente evita muitas coisas. Eu acho que a solução do mundo, na minha opinião, seria a empatia. Para mim, eu vejo assim que se todo mundo agisse se colocando no lugar do outro, em pequenas ações do seu dia a dia, com certeza a pessoa não ia ocupar uma vaga, não ia desrespeitar, não ia agir de forma violenta, agressivamente, às vezes através de palavras, né? Sim. Eu acho muito legal. Esse é o caminho, né? E a gente tem mais dois. Isso, o próximo é o Brahmacharya, né? Normalmente eles traduzem como celibato, né? Mas aí fica muito restrito. O Brahmacharya a gente trabalha como controle. Na realidade, a gente começar a identificar as nossas emoções e controlar as nossas ações em relação àquilo que vai sendo externado de nós. Por exemplo, quando a gente está no momento de raiva, por exemplo, né? Quem nunca, né? Aí o que nós fazemos? Já vai naquele impulso, sem pensar, já solta uma ação, às vezes agressiva, violenta, que é como a gente deu no início, não é violência, não é só física. Às vezes uma palavra você é muito mais violento do que se você for lá fisicamente agredir uma pessoa. E aí você vai nesse impulso. Então o Brahmacharya, ele faz aquela questão de você observar e controlar a sua emoção, no sentido voltar para si, realmente fazer essa análise, realmente é dessa forma, será que eu agindo dessa forma vou resolver? Que aquilo que eu falo sempre nas aulas, é você parar, respira, vai tomar uma água, sai do lugar. Eu sempre coloco esses exemplos práticos, quando a gente vai agir numa questão de impulso, da raiva, você vai tomar uma água, se dá para você, coloca, meu mestre ele sempre fala isso, coloca a água na sua boca e vai engolindo devagar, até você conseguir falar de forma muito mais amorosa, muito mais tranquila, com mais clareza, porque quando a gente age no impulso, normalmente a gente se arrepende. Sim, com certeza. Acho que a gente reassume o controle, né, do nosso corpo. A gente vê que o Brahmacharya, ele é muito mais amplo, né? Não é só essa questão do controle da questão sexual, não, de sair, sabe? Controlar um impulso sexual, é um impulso de todos os tipos. Todos os tipos, principalmente o emocional, que é algo que o yoga trabalha muito, né? O tempo todo você está em contato com esse emocional, né? Então, e por isso que a prática ela te traz isso, né? Muito interessante, as pessoas precisam aprender bem esse, né? Exatamente, né? Da forma exata do que ela significa, não da forma restrita, né? Muito legal. E aí o último que fecha os yamas. Isso. É o Aparigraha, que significa o desapego, né? Ah, meu Deus. Esse é um bem conhecido também, né? Mas a gente também acaba sendo um pouco restrito, né? Porque o desapego, a gente pensa assim no desapego físico, né? Aquilo que eu não uso, eu vou doar, vou me desapegar de algo físico. E na realidade, meu mestre ele sempre fala muito essa questão do desapego da sua própria prática, né? Porque quando a gente começa a praticar, por exemplo, a questão das posturas, aí a gente se apega muito àquilo, ao ego, né? Estou evoluindo, aquela coisa, e a prática nos ensina o tempo todo se desapegar daquilo, porque senão a gente fica naquele ego, sabe? Entra numa zona de conforto, né? Zona de conforto. E a prática de yoga, o tempo todo, ela tira você dessa zona de conforto. E o desapego não é só isso, né? Não é só a questão física, você se desapegar de algo que você não quer mais. De emoções, de memórias, de trauma. Se abrir para isso, né? Para você enxergar esse interno. Então você tem que ir se desapegando do medo, dos bloqueios, e a partir daí
você vai enxergando quem é você de verdade, né? Sem todas essas camadas, né? Exatamente. Porque a gente tem muitas, né? Que é até uma certa proteção até pra gente lidar. Sim, com certeza. A nossa vida, né? No nosso dia a dia. Uau, é muita coisa e a gente está falando aqui só de um passo, né? A gente vai percorrer todos os 8 para vocês conhecerem mais a fundo. E eu acho que como uma lição de casa para todos nós é a gente tomar nota, né? Desses 5. Então vamos só revisar, Pro. O primeiro é a não violência. Isso. O segundo é a verdade. Vou fazer aqui uma chamada oral. O segundo é a verdade. O terceiro é a honestidade. O quarto, o controle das emoções e o desapego. Isso. Então a gente pode começar a criar ali um pequeno hábito de pensar assim, só por hoje eu não vou ser violenta, só por hoje eu vou viver a minha verdade, eu vou ser honesta comigo, com os outros, eu vou me controlar as minhas emoções, controlar o meu ego e eu vou desapegar, vou aceitar a vida como ela é, vou deixar fluir e eu acho que é um bom exercício para todos nós. Essa observação, e uma coisa importante que eu gosto sempre de falar, até por experiência própria, porque nós nos frustramos às vezes, né? Quando a gente não, nossa, hoje eu não consegui trabalhar o desapego, eu não consegui controlar minhas emoções. Uma palavra que eu já não gosto de usar nas minhas aulas é a palavra não consigo, porque o tempo todo a gente está tentando, que é um niyama que logo depois, mais para frente, a gente vai explicando, que é o segundo passo. Mas é a gente ter um pouco mais de acolhimento conosco, né? Se perdoar, porque o tempo todo a gente está no processo, a gente tem que entender que é um dia de cada vez. E se permita, se perdoe, porque é uma coisa que as pessoas, às vezes, a gente se cobra demais, né? Hoje eu não consegui, me desequilibrei, fiquei estressado, me perdi o controle da situação, e aí se culpa. E o se culpar não vai fazer você caminhar. Sim. Então é aceitar que você está nesse processo. Aliás, por falar em culpa, tem um vídeo aqui no canal falando sobre culpa que é bem legal. Se você tem problemas com essa emoção, eu recomendo que você assista, porque vai mudar a sua relação com essa energia. E então eu agradeço muito o primeiro bate-papo aqui com a Pro. A gente vai conversar muito ainda com ela ao longo dos vídeos. E até o próximo. Até o próximo. Agradeço o convite e estou aqui à disposição para poder ajudar a entender esse caminho que é o yoga, né? Perfeito. Grande beijo para vocês. Namastê. Namastê.